Na história de Santo André, o SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André. São 50 anos de história, iniciada em 1969, em substituição ao antigo DAE, o Departamento de Água e Esgoto de Santo André. Um departamento que existe desde o final do século XIX, início do século XX, e nesse período todo de transformação da cidade. Hoje o SEMASA vive momentos difíceis, mas tem uma história incrível, contada pelos seus colaboradores principalmente. 2 deles estão aqui conosco hoje. A administradora de empresas Isabel Cristina da Silva de Souza e o engenheiro Norberto Padovani, a quem agradecemos desde já pelo comparecimento. O SEMASA é uma família? Sim, eu considero. Sim, é uma grande família. Uma família, né? A gente tem percorrido os setores do SEMASA, né? No registro dessa história, a gente percebe esse amor das pessoas, né? De repente a gente está lá na ETA, né? Estação de Tratamento de Água no Guarará, conversando lá com os operários, e eles têm orgulho de trabalhar, né, no SEMASA. A gente vem na sede, o pessoal do escritório, tudo bonitinho, da mesma forma. Isso é uma coisa que você não vê em todo lugar, né? É uma família porque nós, por concurso, da forma que entrou, as pessoas elas vão ficando, elas vão criando amizades, elas vão se relacionando, elas vão crescendo profissionalmente, pessoalmente, é uma troca. E como toda família tem os seus problemas, os seus conflitos, as suas dificuldades, mas ainda assim um sentimento de pertencimento. Eu estou aqui, participo, contribuo e as pessoas são importantes. Em todos os níveis, as pessoas, eu acredito, né, na minha opinião, que esse amor, esse sentimento que nós temos de pertencer ao SEMASA, de ser do SEMASA, é justamente esses relacionamentos que são criados. Nós temos hierarquias, nós temos muitas mudanças, mas aqueles que estão, eles trabalham, compreendem o valor do seu trabalho, se relacionam, as pessoas elas vão, elas voltam, se elas estão no cargo, né, comissionado, mas os fixos que ficam vão abraçando quem chega. Então esse sentimento de família, essa é a minha opinião com relação a ser a família SEMASA, porque é esse grande relacionamento que perdura por muitos anos, como eu, né, que tenho mais de 30 anos, grande parte dos funcionários tem um tempo grande, né, vai ficando e isso vai realmente nos aproximando. Perfeito. O caso do Norberto, o Norberto estava lá no comecinho do SEMASA, aí tem um período, graças a esse moço aqui, o Norberto, eu conheci uma pessoa fantástica que é o Ari Zarzedas, a quem a gente envia um grande abraço, que está em Marília, né? E eu aprendi com o Ari Zarzedas, quer dizer, o SEMASA cuidando inicialmente da infraestrutura do mais extenso bairro urbano da cidade, que é o Parque Novo Oratório. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu entrei no SEMASA em 73, como estagiário. E o Ari foi o meu primeiro chefe, tá? E eles estavam desenvolvendo na época o projeto de redes de água e esgoto do Parque Novo Oratório. E o Ari foi meu mentor técnico. O Ari, ele era uma capacidade técnica, uma dedicação. Ele estudava cada casa, cada esquina, cada nó de água. Ele estudava particularmente, passava a noite. Então ele foi o nosso maior mentor técnico, foi o Ari Zarzedas na época, né? Certo. O SEMASA era só o térreo 2 do prédio do Paço Municipal. Exato. Esse prédio atual, Não, esse prédio... tudo era centralizado no segundo andar do Paço Municipal. Existia a estação de tratamento de águas, era só sim, ela perfeito. lá, mas a parte de manutenção era na Vila Dora, que hoje é uma escola em frente do Shopping ABC, antigo Mapping, né? O Mapping, o Shopping ABC, o Parque Central,
Mas ficava onde é a escola... Onde é uma escola municipal ali. Perfeito, perfeito. Ali Recuperando o que o Ari Zarzetas me passou, ele, quer dizer, as ruas do o Parque Novo Oratório estava sendo loteado. Estava sendo loteado. Estavam fazendo movimento de terra ainda, da terraplanagem naquelas ruas todas ainda. Certo. Chegando até na refinaria. Quase. Né? Ela chega até a Martim Francisco, né? O Parque Novo Oratório, que já é próximo ao polo petroquímico. Né? E o doutor Ari Zarzetas, ele coloca assim que, por exemplo, o uso do PVC começa por aí. Começa nessa época. Que até então era de ferro. Era de ferro, ele era um material que causava muita dúvida na época, porque será que vai aguentar 20, 30, 40 anos? E depois o tempo provou que aguenta bastante, a manutenção é muito mais fácil do que em ferro fundido, tal. Norberto, você sabe que eu estava vendo, olha, semana passada, a coleção do jornal, procurando até notícias do começo do Semasa, e estava lá a Rua Oratório, não as ruas que formam o Parque Novo Oratório, mas a principal, a ligação com a Zona Leste, né, São Mateus, acho que era o Brandão, o prefeito Brandão, negociando com São Paulo um convênio para pavimentar a Rua Oratório. Sim. Hoje é uma rua moderna, com trólebus, tudo. Sim. Quer dizer, há 50 anos, menos de 50 anos, era de terra. Era de terra, e toda aquela área na divisa lá com São Paulo era mato, né? Era mato, era floresta, não tinha esse nada triângulo ali, Mauá, São Mateus... Aquela entrada de São Mateus, não existia nada naquela época. E bem lembrado, e quando foi feita a pavimentação da Rua Oratória, ela foi feita em só duas faixas. E ficava uma faixa larga ainda de terra. Só foi pavimentado uma faixinha. Mas já asfalto. Já asfalto. Mas só passava as rodas dos ônibus. Onde passava a roda do ônibus. E era terra. A terra em volta. Essa juventude, a gente vê a Santo André como está, né? Norberto, qual foi o seu primeiro trabalho? Você foi admitido estagiário, vai ter que ajudar alguém e tal. Qual foi o seu primeiro trabalho no Semasa? Semasa. Eu até dou risada. Né? Era dobrar planta zero para o Ari. Primeiro trabalho de estagiário. E não podia ter uma folha tortinha que ele ficava bravo. E tinha que ser com vinco ainda. Então a gente tinha um pedaço de ferro lá, um pedaço que era um pedaço de picareta quebrada, que senão tinha que passar na dobra, porque senão o Ari não aceitava. O doutor Ari não está aqui com a gente, ele está no interior, mas a gente está mostrando nesse instante uma foto dele, né? Jovenzinho, a foto que nós tiramos lá do RH, a 3x4 dele em 72, 73, e uma foto atual dele visitando a ETA. Né? Quando foi feita uma foto geral do pessoal, estava lá o seu Ari, as pessoas olhavam, eu conheço esse camarada, né? Era o Ari Zarzetas, que aliás ele foi nessa época superintendente. Ele foi superintendente. E quando a placa que está lá ainda não foi tirada, a placa está lá o nome do prefeito e o nome do Ari Zarzetas. Foi quando o Ajan era o superintendente e o Ajan se retirou para ser candidato a vice na época. E o Ari que assumiu esse período pré-eleitoral. Tá certo. Isabel, hoje você cuida da qualidade do Semasa, é isso? Mas eu queria que você falasse antes disso. Quer dizer, quando você entrou, você foi dobrar planta para alguém? Não. Qual foi o primeiro trabalho da Isabel em 1985? Eu fui trabalhar na recepção. Era uma recepção recém-criada. Já nesse prédio, não? Não, no térreo 2. Ainda no térreo 2. Térreo 2. Isso. Antes o pessoal Parece chamava... que esse prédio foi no tempo do Montenegro. Isso, 92. O prédio é de 92. 85, você tinha 7 anos para ficar lá. Isso, fiquei 7 anos, exatamente. Quando eu entrei, era regional que chamava. Então o atendimento ao público era feito, era um balcão que o pessoal atendia. Mas neste ano, não tenho muita certeza se foi 84 ou 85, estruturou-se uma recepção bem na frente, bem na entrada do térreo 2.
E aí com recepcionistas uniformizadas. Então nós atendíamos o público e passávamos, e a regional, né, ficava atrás. Então uma dúvida com relação à conta de água, uma solicitação de ligação, nós recepcionistas atendíamos e eles faziam aí as alterações, até que com o tempo, né, com poucos meses, várias ações já eram feitas pelas recepcionistas. Mas as recepcionistas, elas receberam um nome, que eram as Semazetes. Isso. Tá. Eu sou provavelmente Semazetes, isso. Que Porque eram tinha na época chacrete, não era? Isso, da Chacrinha. década de 80, E aí eu fui uma das últimas que entrou. As meninas já estavam lá em 83, 84, acho que mais 84, né, propriamente. Quer dizer, ainda era máquina de escrever. Sim, máquina de escrever, calculadora Informática não tinha nada? Não. A calculadora Era tinha aqueles rolinhos de papel. Isso, aquele rolinho de papel e aquele barulho. Tec, tec, tec. A informática eram máquinas grandes que elas rodavam aí com MyFrame, algumas, né? Não tinha sistema. Com cartões. Cartões, isso, perfurando. Certo, isso. certo. Exatamente, elas ficavam bem no fundo. Ela tinha tanta importância que era a última sala, né? A informática era a última lá do TRT. Quer dizer, nesse período, até fisicamente, por estar no Paço, o munícipe confundia com um departamento da prefeitura. Isso. Né? Não tinha era uma uma autarquia, era assim, exatamente. tinha vida, mas Exato. o pessoal não é mais um setor, compras, Sim, obras. tudo ficava num corredor, né? Dos dois lados, como essa sala, assim, com estruturas de vidro. Então, a primeira era a recepção, logo já tinha o pessoal da regional, que seria hoje o posto de atendimento, era um trabalho conjunto, não tinha uma diferenciação de grandes consumidores, eram todos usuários, né? Munícipes atendidos. E ao longo do tempo, as recepcionistas foram passando cada vez menos informação para dentro, né, e já resolvendo ali na mesa. Então tem várias histórias, né, porque nós atendíamos o público, pegávamos aquele primeiro impacto, né, daqueles que vêm sempre, né, vinham bravos ou vinham fazer uma solicitação. Eu não gastei tanta água. Não gastei tanta água, então é normal, né? Tem uma fotografia, também nós estamos mostrando agora essa fotografia, de funcionários, nós não conseguimos identificar, né? Sim. Mas ainda a gente percebe que é no Paço, Certo. mas é um grupo muito grande de funcionários, e uma foto em preto e branco, e que aparece no fundo alguém com um guarda-chuva. Todos de preto. Tem uma história, essa foto, então, ela tem uma história. Vamos ver se é essa mesmo. Então, se for todo mundo de preto e um guarda-chuva lá atrás, é um protesto. Nós combinamos todos vir de preto, porque nós tínhamos um aumento. Acho que era essa mesmo. Exato, os tais 25%, ele foi daí. Porque no final de administração foi dado um aumento, e depois esse aumento não se reverteu. O plano Bresser, aquela confusão da moeda, de valores. Isso se é a gente em for 80. fazer uma lista, a gente vai se perder, né? Cruzeiro, cruzado novo. Mudança de moeda, UFIR, um monte de... Cruzado novo. Eram números enormes. Legal, então essa foto e até tributação da cidade tinha mudado, então houve aí alguma dificuldade de então o pessoal protestou com o guarda-chuva. E de preto, a roupa preta, e alguém estava com o guarda-chuva. Quer dizer, o funcionário sempre foi ativo, sempre foi, né, resistente. Dentro da possibilidade, né, de se manifestar, de mostrar contrariedade. Porque 80... Isso foi 88, 89. Já estava havendo uma mudança do sistema, os militares estavam saindo? Já tinham saído, em 84. Uma abertura. Já. Mas ainda o prefeito Celso Danel tinha acabado de assumir. 89, então, né? O protesto foi início de 89. Mas foi silencioso. Norberto, e o estagiário dobrando as plantas para Ari Zarzedas. E quando é que você começa a fazer um trabalho profissional mesmo dentro do... Não, na mesma época. Aí a gente já passa a conferir cálculos de dimensionamento de rede, ajudar. Aí com um pouco mais de experiência, mais 4, 5, 6 meses de casa, aí o Ari já começava a delegar
já a parte de cálculo para a gente, e daí ele conferia, tá? E aí era um trabalho muito gostoso, né? Porque eu tava na faculdade vendo aquilo e vinha para cá para colocar na prática. É uma escola mesmo. É uma escola, tanto que quando eu me formei eu tirei 10 de saneamento e 10 de hidráulica. E eu não precisava estudar, era o que caía era o que eu fazia aqui. Né? E essa história de você e uma equipe, né, criar uma maquete mostrando o sistema. Isso é bem legal, porque a maquete está lá até hoje. Tá lá até hoje. Uma maquete mostrando o sistema de captação, tratamento e distribuição de água aos reservatórios. Eu lembro que a gente fotografou, tem o campo lá, o estádio Bruno Daniel, sim, tem o Paço, né? Os marcos, né, históricos da cidade. Essa ideia acho que veio em 2002, 2003, 2004, eu não lembro a data com certeza. Mas foi quando foi criado lá no Guarará, naquela área do Guarará, foi criado um museu. E tinha muita, até hoje, né, a gente tem muita visita de escolas no pessoal que vai na ETA para aprender como é um processo de tratamento de água. Então, o engenheiro Reinaldo, na época, que era o engenheiro químico do SEMASA que trabalhava na ETA, teve a ideia de fazer, ao lado da estação de tratamento, o museu do SEMASA e uma maquete viva que era o Caminho das Águas, ou seja, ele fez em 3 salas que tinham lá, um local em que as crianças caminhavam como tivesse dentro da água, então tinha peixes pendurados e tinha poluição também, tal, e entendendo como era dentro da represa. Aí a gente resolveu complementar. Nós fizemos uma pequena maquete tamanho natural de um sistema hidráulico de casa, um pequeno telhado em que chovia, para onde que devia ser conduzida a água pluvial, nunca misturada com esgoto. Do lado, uma pia, um vaso sanitário, tá? Com tubulações transparentes. Então isso foi muito educativo, porque a criança vê o que acontece com a água, com o esgoto, com tudo o que acontece Eu assisti uma exposição do pessoal de educação ambiental, né? Uma escola de São Caetano, lá. Né? Você tinha me falado, será que está lá a maquete? Está lá a maquete, né? Então, precisaria dar ela não tá funcionando. E aí veio a ideia de fazer a maquete da cidade para uma maquete esquemática, né? Para que a água percorria. Na época lá, a água funcionava, que enchia os reservatórios, como era a distribuição de água na cidade. E nesse espaço, que você falou, o museu, tem lá o antigo hidrômetro. Tem aquelas peças antigas de 47. Então fica essa dica, pessoal, olha, de Santo André. Nós temos o museu lá de Santo André, Otaviano Gaiarsa, na Senador Flacker. Mas nós temos o Ecomuseu da ETA, do SEMASA, lá no Guarará, pertinho, na Vila Vitória. Dá para ir de ônibus, né? Na Capitão Mário de Toledo. Na confluência da Capitão Mário com a Avenida Dom Pedro I, né? Na Paulo Novaes. Né? Hoje não se fala assim, ninguém mais vai criar o Museu Paulista, um grande espaço. Não, são os ecomuseus. Cada espaço, cada escola, cada igreja, cada clube tem a sua história. Sim. E o SEMASA fez isso. Isso passa pela questão da qualidade, sim, Isabel? Fala um pouquinho, a gente não falou da sua tarefa. Você começou lá como SEMASET. Isso, mas você criou uma história nessa área da qualidade. Na qualidade. Fui para a área administrativa, fiquei pouco tempo na recepção, fui para a superintendência, e da superintendência um pouquinho na telemetria, na área técnica, mas eu fui multiplicadora da qualidade. O SEMASA começou em 93, ali na gestão do AJAN, a buscar um modelo de qualidade, porque as empresas aqui, elas possuíam, nós tínhamos várias indústrias ainda, então foram feitas visitas de empresas de grande, médio porte, para definir e escolher um programa da qualidade. Ela começou como qualidade total, né? Ganhou todos aqueles certificados, não é? Sim. Eu li toda a coleção
como é que chama o jornal? Eu falo Nascente. Correnteza, Nascente, Mas né? ele já chamou. Chamou Ele Correnteza? teve um folheto. Teve um folheto. O Nascente foi Até antes teve a Gota. A Gota. Né? Quer dizer, tudo ligado tudo à era, Gota. não era bem um E jornal, eu vejo era um lá, de repente, folhetim. cada edição recebeu o ISO 9000. É isso. Então, isso. no início foi a busca pelo programa. Em 95 foi definido que o modelo a ser adotado de programa de qualidade era a certificação ISO. E foi um grande trabalho, né? Em 94, 95 e 95, 96, até que certificou a primeira certificação. Eu era multiplicadora da qualidade. 95. 95 começou com o processo para chegar isso. A pesquisa 94, 95 um grande trabalho, 96 também, até que 96 certificou. Em 96, nesse período eu era multiplicadora da qualidade, mas de cara eu já gostei. Falei, não, isso é muito bom, toda empresa tem que ter, e eu realmente abracei. As empresas têm, normalmente? Ou só as grandes? As indústrias, as multinacionais, elas têm exigências, elas exigem inclusive dos seus fornecedores que sejam certificados. A prefeitura tem? A prefeitura tem a praça de atendimento, ela tem uma unidade. E a ouvidoria agora, que não é propriamente da prefeitura, mas ela também está buscando aí a sua certificação. Mas a prefeitura é só a praça de atendimento. Isabel, o que representa o Semasa na sua vida? Olha, tanta coisa, né? Porque é um desenvolvimento, como eu estava falando da qualidade. Realmente, o Semasa, ele obteve a primeira certificação em 96 e não parou. Nós temos 22 anos de certificação e nós passamos aí todas passaram administrações, superintendentes. Elas foram mantidas pelo NEI, o AJAN começou, todos os superintendentes que passaram e prefeitos, desculpa, eles foram mantidos, né, implementando, capacitando as pessoas, padronizando, realmente atendendo os requisitos, que é uma ferramenta de gestão. Ela não se sobrepõe a nenhuma lei, ela só dá instrumentos para melhorar a gestão, a comunicação interna, a capacitação. Então, com o desenvolvimento desse trabalho, eu cresci muito como pessoa, como profissional, até algumas características, né? Porque você acaba sendo um pouquinho mais organizado, planeja melhor, porque a gente precisa falar e fazer, né? Porque se você não fala e não pratica... Há uma teoria, mas tem a prática. Tem que ter a prática, até para você e as ter credibilidade. Isso, as pessoas percebem, as pessoas... Tanto internas como pessoal. Agora, por exemplo, internamente as pessoas conhecem o sistema, são envolvidas porque nós temos auditorias internas, procedimentos, o atendimento. Então foram muitas as conquistas, muitos os ganhos ao longo desse tempo. Então o Semasa, ele se destaca, né, como prestador de serviços de saneamento ambiental, e a qualidade ela está inserida nessas ações, porque na questão da capacitação, de todas essas ações de melhoria, porque é uma busca pela melhoria. O que não deu certo, o que pode fazer melhor. Nós temos indicadores estratégicos, gerenciais. Então, vários trabalhos técnicos que são apresentados fora, né, do ambiente Semasa, em congressos da área de saneamento, por exemplo, muita base ali para apresentação de trabalhos são oriundos dos registros, das informações do sistema da qualidade. Então nós temos memória, nós temos ordem, né, organização, nós temos várias informações, nós temos números, nós temos dados, e isso faz parte dessa ferramenta que é a ISO. Então muitas empresas têm, mas para o público não são tantas as empresas que são certificadas, tanto na área de saneamento como no poder público em geral, mas as que têm, nós temos uma sistematização que é muito interessante e importante para ser mantida. Até para fazer um intercâmbio. Dá, com certeza. Roberto, quando, na sua primeira fase do Semasa, então, era água e esgoto? Era água e esgoto. Por exemplo, drenagem vem depois. Drenagem, por exemplo, é uma pergunta que a gente tem, a operação do aterro sanitário. Né? Hoje está no limite, está se negociando para ter mais espaço e tal. Esse aterro é da década de 80?
O aterro mas ele passou a ser gerido pelo Semasa, eu acredito que foi em 2004. Não, 2002. é julho de 99. O aterro. Toda a limpeza urbana veio em julho de 1999. Mas o município tocava isso. Tocava. Isso historicamente. Isso. Sempre na cidade de São Jorge? Sempre naquele local. Sempre foi naquele local. Perfeito. Norberto, e você? O que o Semasa, o Serviço Municipal de... isso mesmo, né? Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André representa para você? Um engenheiro, gente da cidade, jovenzinho lá dobrando planta para Oris Azedas e que depois desenvolve toda uma carreira. Olha, eu tenho um tremendo orgulho de ter pertencido a essa família. Eu falo ter pertencido, eu ainda pertenço, tá? Claro. Mas já me aposentei. Eu tenho um tremendo orgulho. Eu tenho certeza que consegui deixar uma contribuição muito importante. Tá? Aprendi muito e aí consegui devolver um pouco dessa experiência para o saneamento de Santo André, para a cidade que eu nasci. Tá? Então eu tenho muito orgulho disso, sou uma pessoa extremamente realizada profissionalmente em função do Semasa. Tá? São 46 anos de Semasa. Então é mais que uma vida. Legal. Eu só tenho que falar muito obrigado, Isabel, conhecer você pessoalmente, viu? Eu já conhecia lendo A Correnteza e o... Nascente. A Nascente, né? E Norberto amigo da gente, muito obrigado, viu, por tudo que você tem colaborado. E a gente vai fazer um convite para você, né? O leitor de memória, agora a memória na TV. Na semana que vem, nós vamos conversar com 2 superintendentes do Semasa. Gente finíssima. Vocês vão gostar. Acompanhem então. Até lá.